o grande debate desta terça-feira. Participam comigo os advogados Tiago Anastácio e Gisele Soares. Um bom dia aos dois. Nosso primeiro tema é o seguinte: o ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, suspendeu as 2 ações contra o procurador-chefe da Lava Jato de Curitiba, Deltan Dallagnol. A decisão do ministro do Supremo saiu ontem, no final do dia. Esses 2 processos que pediam o afastamento de Dallagnol da Força Tarefa seriam julgados hoje pelo Conselho Nacional do Ministério Público. As acusações são feitas pelos senadores Renan Calheiros e Cátia Abreu e afirmavam que o procurador se utilizava da operação para promoção pessoal. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês no debate de hoje é a seguinte: a Operação Lava Jato perdeu apoio da população? A introdução é da Gisele Soares. Gisele, bom dia. Bom dia. Não há a menor possibilidade da Operação Lava Jato perder o apoio da população, perder o apoio dos brasileiros. Isso porque a Operação Lava Jato, precedida por outras operações também muito importantes, impulsionou justamente essa transformação dos brasileiros, esse interesse cada vez maior dos brasileiros pela política, pelos políticos, pela forma como se exercita a política no Brasil. E cada vez mais se interessa também pela justiça e pelas formas de condenação e de punição de todos esses que vêm seguidamente, insistentemente, tentando lesar o patrimônio brasileiro, tentando lesar o erário, tentando se locupletar, levar qualquer tipo de vantagem ilícita contra o povo brasileiro. Acabamos de ver uma gigante operação da Polícia Federal, a Polícia Federal que tem um papel importantíssimo em todas as operações, tanto da Lava Jato, combate à corrupção, combate ao tráfico de entorpecentes, combate à pedofilia, enfim, a Polícia Federal que age nessas operações e que possibilita justamente esse combate aos crimes que acometem o Brasil, junto justamente com o Ministério Público, um outro órgão extremamente importante que ganhou ainda mais notoriedade com a Operação Lava Jato. O procurador Deltan Dallagnol, ele faz parte de um grupo, de uma força-tarefa, e essas forças-tarefas, elas são importantes porque justamente se dedicam exclusivamente a matérias específicas, entendem como funciona todo aquele segmento e toda aquela cadeia criminosa, para que então, com inteligência, com expertise, com uso de tecnologias, possam então cada vez mais identificar e punir todos aqueles que vêm insistentemente, ainda até hoje, praticando atos de corrupção contra o Brasil. Tiago, a Lava Jato perdeu apoio da população ou não? Rafael, bom dia. Gisele, bom dia. Eu não tenho a menor dúvida que estamos diante de um grande problema e um problema que sempre foi avisado que um dia chegaria por todos, principalmente advogados criminalistas e também por muitos juízes e promotores em geral, que é a personificação das instituições públicas, personificação essa que nunca é boa para o processo criminal, para as investigações criminais. Quando nós criamos símbolos, e símbolos que são seres humanos, dentro dessas operações, o que acontece? O tempo muitas vezes acaba por revelar quais eram as intenções primárias, as intenções primeiras desses símbolos, dessas figuras que exercem funções institucionais. Lava Jato significa 2 nomes. Nós sabemos disso e não podemos incorrer em hipocrisia. Embora muita gente tenha trabalhado e tenha trabalhado muito bem nelas. Esses 2 nomes são Deltan Dallagnol e Sérgio Moro. Nós não podemos fugir disso. Agora, isso faz com que a intromissão política, os interesses políticos de cada um deles, faça a população acreditar menos nessa coisa quase espiritual e propositadamente com caracteres quase religiosos que a Operação Lava Jato tem? Bom, é uma análise muito difícil. Agora, nós não podemos negar que hoje um dos principais adversários políticos do presidente Jair Bolsonaro, que conta, como debatemos ontem aqui, com 37% da população, é o ex-juiz, ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Isso faz com que os apoiadores cegos, aqueles que eu critico aqui, e que eu creio a Gisele também critique qualquer seguida de um político de forma cega e sem senso crítico. Essas pessoas provavelmente começam a ver a Lava Jato de uma outra forma. Quem era contrário à Lava Jato e avisava sobre abusos, creio que agora continue com a mesma posição. Há então uma soma, graças à política. Ok. Gisele, você acha que houve algum abuso por parte da Operação Lava Jato? Rafael, a Operação Lava Jato, ela foi objeto de uma multiplicidade de recursos, de revisões, de advogados atuantes, advogados brilhantes, como inclusive o Thiago Anastácio, que a todo momento trouxeram e suscitaram nulidades, suscitaram outras questões técnicas. Então, a Operação Lava Jato, ela foi objeto de contraditório, de verificações e eu discordo do Thiago, acho que a operação é muito maior e se tornou muito maior e vem cada vez mais se despersonificando e não se personificando. Naquele momento, em 2014, eu duvido que aqueles envolvidos naquela força-tarefa tivessem a dimensão do que chegaria, de onde chegaria a Operação Lava Jato, Thiago. Então, eu discordo de você no sentido de alguma forma, suscitar essa dúvida de que aquelas pessoas já tinham naquele momento ou desenvolveram ao longo do tempo algum interesse político. O que eu vejo, e especificamente com relação às manifestações, porque este processo que foi suspenso, ele foi suspenso justamente por conta de uma discussão que já travamos aqui muitas vezes, que é a liberdade de expressão. É disso que se trata. O procurador, ele fez manifestações públicas e nessas manifestações públicas houve por parte do senador Renan Calheiros, então ele acusa o Deltan de ter influenciado negativamente na sua eleição no Senado e por conta disso, então, trouxe essa reclamação, mais uma, porque o Deltan tem uma coleção de reclamações, obviamente ele à frente da Força-Tarefa da Lava Jato, ele sofre uma grande resistência, então, mas nunca sofreu processo disciplinar. Portanto, neste caso, o que se discute não é uma questão técnica de nulidade com relação especificamente à Lava Jato, à sua atuação técnica, mas à liberdade de expressão, ou seja, as suas manifestações públicas que incomodaram o político e o político, então, buscou no Conselho Nacional do Ministério Público uma forma de apuração e, eventualmente, de punição ao procurador Dallagnol. E a decisão do ministro Celso de Mello ontem é uma decisão belíssima nesse sentido, justamente porque discorre brilhantemente sobre a liberdade de expressão. Agora, Thiago, a Gisele lembrou que há uma série de reclamações contra o procurador Dallagnol. Quando algumas delas são de alvos frequentes da Operação Lava Jato, isso não acaba, de certa forma, tirando a credibilidade dessa própria reclamação? Rafael, quando existe uma má ação, uma má conduta de um agente de investigação, um agente punidor, como é o caso de um promotor de justiça ou um procurador da República na esfera federal, quem que vai reclamar? A Madre Teresa de Calcutá? Ou quem pode estar sendo vítima de uma ilegalidade? Dentro do bojo do processo penal, quem reclama é o réu. E eu vejo infelizes e falsos intelectuais, obviamente que não é o caso da Gisele, verdadeiros mentirosos de YouTube, rapazes e moças que não têm um mínimo conhecimento sobre qual é o sistema de justiça, criando essa verdadeira mentira. No processo criminal, quem reclama é a vítima da possível ilegalidade. Não vamos entrar no mérito aqui inicialmente, mas é a coisa mais elementar. Na relação processual, Gisele, quem reclama é a parte. Claro. E nós estamos falando de um processo criminal. Agora, Gisele, o ponto que eu queria colocar, especificamente, não era sobre a mudança de cultura da população brasileira sobre a corrupção. Porque, convenhamos, nós somos absolutamente passivos e criamos bordões ao longo do tempo. É o famoso rouba mais faz, não é? Que começa lá com Adhemar de Barros, vai com Paulo Maluf e vai seguindo essa sequência maravilhosa de desgraças que acontecem na política brasileira. O outro ponto é, de fato, como você colocou, a interferência da política na atuação judicial, mas isso é uma resposta em razão da interferência judicial diretamente na política. Por quê? Não é que a ação penal, as investigações e as condenações geraram a consciência popular
para que as pessoas fossem ou não fossem votadas, para que as pessoas pressionassem os seus congressistas em geral, deputados e senadores, para que não elegessem, por exemplo, o Renan Calheiros. O procurador da República foi para a esfera do debate político. E aí há um problema dos dois lados. Os dois lados estão errados. Porque ele não vai lá como Deltan Dallagnol. Ele vai lá porque ele tem o prestígio do procurador da República, Deltan Dallagnol, da força-tarefa da Lava Jato. E aí começa uma discussão que creio que nas mãos, infelizmente, o ministro Celso em breve se aposentará. E eu gosto quando vejo o elogio que você fez ao ministro Celso, que foi vítima das piores canalices nos últimos meses, que é um dos mais importantes ministros do Supremo Tribunal Federal da história, sem dúvida um dos mais intelectualizados. Um homem que nunca deu o passo à frente para emitir opinião sobre os processos que vai julgar. A única coisa que soubemos dele foi uma traição de grupo de WhatsApp, aquela história de Hitler. E uma decisão belíssima. E eu digo por quê de forma clara, porque eu não sirvo a ninguém. Não faço marketing político, não sou advogado de nenhum desses políticos que estão envolvidos aí. O grande ponto aí é, nós não podemos também concordar que o Renan Calheiros queira abrir processo contra um procurador da República. Já me parece um pouco demais, já me parece, né, precisa passar alguma coisinha na cara de pau das pessoas no Brasil, não é? Gisele, o próprio procurador Deltan Dallagnol admite que foi um erro aquela história do PowerPoint. A Polícia Federal diz que não há provas suficientes para validar a delação premiada do ex-ministro Palocci contra o presidente Lula. Houve a divulgação daquela conversa entre o ex-presidente Lula e a presidente Dilma Rousseff, que foi transformada em algo nulo durante o processo, mas teve uma interferência política na vida pública do país naquele momento. E depois o Sérgio Moro vira ministro do Bolsonaro. Isso não arranha a imagem da Operação Lava Jato? Não, Rafael, de forma nenhuma. Veja, o PowerPoint é de 2015 e houve outras questões que aconteceram. A Operação Lava Jato começa em 2014, nós estamos em 2020. Veja como tantas transformações aconteceram e é absolutamente natural que num desenvolvimento de um processo tão complexo, com tantos outros processos que dele derivaram e tantas outras operações, que haja, justamente por conta das revisões, da amplitude de recursos que nós temos no Brasil, que haja essas reformas, que haja esses ajustes. Então, é para isso que existe o duplo grau de jurisdição, justamente para que decisões sejam revistas. Então, o que a gente tem que entender é que a Lava Jato ela é composta por uma multiplicidade de servidores públicos, não só do Ministério Público, mas também da Polícia Federal, peritos, técnicos, juízes, ministros, desembargadores, enfim, uma grande gama de pessoas que analisou parte desses processos, que participou de parte desses processos e que foi justamente corrigindo ou acatando nulidades, reformando em parte decisões e que essas decisões finais, então, trouxeram para o Brasil uma resposta de combate à corrupção. Acho que a mensagem mais importante que foi trazida pela Lava Jato e que segue reverberando e ganhando musculatura na sociedade brasileira é de que o crime não compensa, é de que nós somos contra a corrupção e iremos combater a corrupção e não é aceitável mais o rouba mais faz, Tiago. Eu acho que essa é a mudança. Então, não existe mais essa possibilidade. Eu sou incorrigivelmente otimista. Eu acho que a gente tem que seguir, somos uma democracia jovem, mas a gente precisa deixar esse país para os nossos filhos, para as nossas crianças, um país melhor. Então, é nossa obrigação fazermos a nossa parte e acho que a Lava Jato trouxe essa contribuição tão importante. Por isso, também foi reconhecida internacionalmente, ganhou uma série de premiações e não é uma figura ou outra. Hoje, ela já está totalmente disseminada na sociedade. A Operação Lava Jato, Rafael, como cultura, eu concordo com a Gisele. Só que perceba que você trouxe fatos que são muito difíceis de serem defendidos. Então, isso que eu queria apontar para você. Eu queria transferir para você a mesma pergunta que eu fiz para a Gisele. Já saí respondendo. Se isso desgasta ou não a Operação Lava Jato de alguma maneira? Não é que desgasta apenas. Aos olhos da população, é muito difícil que desgaste. Por uma razão simples, Rafael. Você é um jornalista muito experiente. Você já viu a população saindo pedindo parcimônia para a justiça? Pedindo absolvição de alguém? Não. O que a Operação Lava Jato pode trazer é a mudança de cultura que a Gisele coloca, e eu concordo plenamente. Nós não podemos admitir mais roubalheira,
Porque a roubalheira é o que estanca o Brasil em todas as evoluções sociais e estruturais. Agora, nós temos fatos que ninguém ataca os fatos, ninguém tenta defender mais esses fatos. Houve uma interferência política? Infelizmente houve. E Gisele, me desculpe, mas ninguém se torna político num projeto de um mês. Sérgio Moro já tinha essa intenção lá atrás. É muito claro, é muito evidente. Ele, inclusive, foi ser assessor. E olha só que bonito, eles que criticam tanto o Supremo. Ele foi aprender a não incorrer em nulidades no Supremo, sendo assessor da ministra Rosa Weber, indicada por Dilma Rousseff. Mas sobre isso não se fala. Agora, existem pontos que nós precisamos enfrentar com argumentos sobre os pontos. Porque senão, voltamos ao problema que coloquei ontem. Falamos do macro e fugimos para o micro. Estamos falando do micro e fugimos para o macro. Não é o caso aqui desse debate, mas é um problema do debate público brasileiro. E um problema que destrói o espírito de toda a evolução institucional e legal. Vou dar um exemplo de forma muito clara. Tudo o que está acontecendo aqui é circo. Todos esses procedimentos contra Deltan Dallagnol é um grande circo armado. Porque nós temos um verdadeiro problema no Brasil, que é um problema judicial. A discussão não é essa. A discussão não é se Sérgio Moro analisou errado a reunião, aquela baixaria no Planalto. A discussão não é essa. A discussão não é se Deltan Dallagnol queria fazer uma fundação com os recursos que foram recaptados pela Operação Lava Jato. Essa é uma falsa discussão. O Renan Calheiros bravo porque perdeu a eleição do Senado é mais do que uma falsa discussão. Aí é uma piada mesmo. A grande discussão que nós temos não entra nem na história do Intercept Brasil, Gisele. Porque eu não vou entrar nesse tema aqui, não por agora, porque seria resolvido com um exemplo. E um exemplo fácil. A grande discussão é, existe a confissão de juiz com procuradores que eles se comunicavam de forma secreta, que não era conhecida por ninguém, à revelia das corregedorias e da parte contrária do processo. Esse é o drama que o Supremo Tribunal Federal tem que enfrentar e sem paixões. Suspeita não é comprovação. Suspeição de um juiz, basta que existam indicativos para que nós suspeitemos que a jurisdição foi em risco. E aí somemos os exemplos que foram colocados aqui pelo Rafael. A conduta do juiz Sérgio Moro de, dentro de um projeto pessoal, largar a magistratura para se tornar um político e possivelmente, não provavelmente, futuro presidente da República. Vejam só a argamassa de uma construção que infelizmente ocorreu, colocando em risco o processo criminal. Sim, o processo criminal. Agora, é nossa obrigação também manter a cultura que a Lava Jato trouxe, nem que por meios tortos. A cultura que a Lava Jato trouxe à República Brasileira. Agora, Gisele, é inegável também que, apesar de eventuais abusos que merecem ser corrigidos, a Lava Jato deixou, como lembrou o Thiago, um caldo de cultura importante e revelou uma relação espúria entre partidos políticos, entre poder público e iniciativa privada que a gente não deseja ver repetida, né? Você acha que isso garante o apoio da população à Operação Lava Jato, Gisele? Rafael, Gisele, só uma observação, até mesmo para a Gisele já entrar. Não me parece que foi a Operação Lava Jato, viu, Rafael? É uma cultura que já vem se sedimentando desde o mensalão. E aí é muito que deve-se aplauso ao Supremo Tribunal pela conduta principalmente de então do ministro Joaquim Barbosa, que merecia muitas críticas, odiava a defesa, odiava o contraditório, mas ele também ajudou muito, ele foi o verdadeiro semeador disso no Brasil. Não foi a Lava Jato, não, é anterior.
Tiago, agora eu concordo com você, excepcionalmente. Eu também acho, foi uma construção. Então, essas operações foram se avolumando dentro de um anseio popular, justamente cada vez próximo de controle, de conexão com os políticos. Acho que a revolução tecnológica, as redes sociais, trouxe essa proximidade e trouxe essa transparência inegável. Então, nós estamos mais próximos, temos mais conexões, temos mais formas de conhecer os políticos. A renovação que houve em 2018 é, sem dúvida nenhuma, uma resposta justamente a essa mudança, uma mudança que vem se construindo e que não acabou. Então, houve um impulsionamento da Lava Jato. Eu defendo que, tecnicamente, a Lava Jato, ela é, sim, muito boa. Então, embora haja toda essa suscitação e essa discussão de nulidades, enfim, são muitos recursos, são muitas revisões. Não é possível, não é crível que todas essas pessoas envolvidas numa cadeia de um processo, que todas elas tenham cometido falhas, tenham cometido erros, para, ao final, se anular tudo, jogar tudo fora. Não é isso. Pois não. É que os fatos foram conhecidos depois dessas análises. Pois é, justamente. Esse é o ponto. A suspeição de Moro fica às claras ou entra no debate público e, convenhamos, discutimos suspeição, já tem problema. Entra depois desses recursos. E nós sabemos como funciona a justiça, né, Gisele? A justiça não anula os seus próprios atos para dizer eu errei. Esse é o grande drama da advocacia. A gente sabe disso. Essa discussão da parcialidade do juiz Sérgio Moro, Tiago, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, justamente por conta do que eu estava falando. Quer dizer, outros juízes federais, desembargadores, revisaram aquelas decisões. Houve muitos recursos para as cortes superiores, o STF, o STJ foram envolvidos desde o começo. Então, há até, muitas vezes, aqui entre nós, uma dificuldade no debate para fugirmos da linguagem técnica, sim, claro. Justamente porque há uma profusão de decisões de cortes diferentes sobre o mesmo processo. Esse próprio caso que a gente está discutindo, debatendo aqui hoje, se não houvesse essa decisão do ministro Celso de Mello, houve uma decisão anterior do ministro Fux, que já havia suspendido a possibilidade de condenação. Ou seja, este julgamento de hoje, ele já estaria em parte comprometido, e a discussão técnica... De uma condenação mais agravada, né? Exatamente. E uma das alegações do Deltan é justamente de bis in idem, ou seja, o que ele diz? Todos esses fatos já foram objeto de julgamento pela Corregedoria e foram, então, agora levados a um novo processo administrativo, os mesmos fatos. E um primor a decisão do ministro Celso nesse aspecto. Exatamente. Tiago, já aproveitando que está com você, então, vamos para os argumentos finais com um minuto, pode ser? Vamos lá. Querido. E aí eu vou continuar o papo com a Gisele. Gisele, eu acho absolutamente interessantíssimo isso. Eu vivi, e aí hoje eu vejo muita graça, porque aí revela-se o hipócrita. Vocês se lembram qual as 10 medidas contra a corrupção, qual era um dos espíritos dela? Que lutássemos contra a prescrição das punições. O procurador Deltan Dallagnol ontem argumentou no Supremo Tribunal Federal que a punição dele já estava prescrita. Eu vivi para assistir isso e para poder olhar e dizer politicamente o senhor é um hipócrita. O senhor atacou o acesso ao Supremo Tribunal Federal quando era contra os seus acusados. Mas o senhor é um hipócrita porque agora o faz, buscando guarida constitucional da Suprema Corte. E o senhor contratou um advogado criminalista. Advogados que faziam chicanas, não é verdade? Vejam que interessante. Mesma coisa do ministro Sérgio Moro, que contratou um dos advogados de Marcelo Odebrecht para defendê-lo contra a Polícia Federal. Então agora vocês venham a público e afirmem a importância dos profissionais que sempre defenderam não a impunidade, que sempre defenderam o direito de defesa, o direito do cidadão de opor-se ao Estado. Sejam homens. Agora vocês venham e não ataquem na surdina, violando a regra elementar de qualquer sistema de justiça, Ok, Thiago. que é a ausência de covardia. Agora um minuto para Gisele Soares.
Tiago, acho que os temas mais difíceis que a gente debate aqui são sempre a judicialização da política e a politização da justiça. E esse é justamente um caso desses de grande desafio. Figuras públicas são suscetíveis a muitas críticas. E as críticas não são necessariamente destrutivas, ao contrário. Muitas críticas são construtivas na medida em que apontam erros para a melhora das instituições. E é nesse aspecto e nesse espírito que é preciso que se comece um debate importante no Brasil sobre justamente a liberdade de expressão, sobre quais seriam esses limites, especificamente quando estamos falando de figuras públicas, de figuras notórias. Muitas vezes temos debatido aqui que essas pessoas, essas figuras públicas, se veem muitas vezes muito chateadas e acabam judicializando questões pequenas ou críticas sofridas e tentam a todo momento censurar a liberdade de crítica, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão. Então, é importante que continuemos apoiando as operações da Polícia Federal, que continuemos apoiando a Operação Lava Jato e todas as outras que a sucedem, mas com uma visão crítica, sempre com o intuito de contribuir, criticar para contribuir para a melhora, para o aperfeiçoamento das instituições. Muito bem, eu lembro que o grande debate de hoje, assim como todas as outras edições, estão disponíveis na íntegra no nosso site cnnbrasil.com.br, no nosso canal oficial do YouTube e também em formato podcast em todas as plataformas de áudio. Gisele, Tiago, uma boa terça para vocês e até amanhã. Obrigada.